Inicializando a etapa das 48 horas de abstinência de alimentos, pude notar efeitos no corpo, em perda de peso que resultou em uma redução significativa da ingestão calórica, o que pode levar à perda de peso, principalmente devido à queima de reservas de gordura. Melhora da sensibilidade à insulina. O jejum intermitente, como o de 48 horas, pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que é benéfico para o controle do açúcar no sangue. Autofagia. Durante o jejum prolongado, o corpo pode ativar a autofagia, um processo de limpeza celular que remove componentes celulares danificados. Níveis reduzidos de glicose. Os níveis de glicose no sangue diminuem durante o jejum, mas o corpo utiliza outras fontes de energia, como cetonas. Redução da inflamação. Algumas pesquisas sugerem que o jejum pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Com relação aos efeitos na alma, posso assegurar que ocorreu. Proximidade com Deus. O jejum e a oração são meios de busca espiritual e podem fortalecer a conexão e proximidade com Deus. Autoexame e reflexão. O período de jejum e oração pode permitir um tempo para reflexão, autoexame e busca de respostas e orientação espiritual. Fortalecimento da fé. Muitos crentes veem o jejum como uma maneira de fortalecer sua fé e confiança em Deus, demonstrando sua dependência dele para provisão e socorro. Gratificação espiritual. A sensação de estar mais próximo de Deus e a busca de sua intervenção podem ser gratificantes espiritualmente, proporcionando paz e esperança. Olá! Queridos e amados amigos e irmãos em Cristo, estamos enfrentando momentos desafiadores e difíceis em nossas vidas, na busca por respostas de socorro e livramento. É nestes momentos que desejo convidá-lo a nos reunirmos para nos defender, em um período de jejum e oração dedicado à busca de Deus. Assim, neste segundo dia de jejum e oração, convido você a nos reunirmos para nos defender. Engaje-se nesta experiência inigualável de falar com Deus através da oração. Basta se inscrever no relógio em oração e dedicar 5 minutos de seu tempo em contato com Deus, por meio de Jesus Cristo. O link está logo abaixo. Embora os detalhes específicos do segundo dia de jejum não sejam mencionados na busca, o jejum de Esther tinha o propósito de buscar a proteção divina e a orientação de Deus para a situação grave que enfrentavam. Durante esses 3 dias, os judeus se abstiveram de alimentos e bebidas como um ato de devoção e fé. Eles obtiveram uma resposta divina logo após Esther denunciar as más intenções de Amã em relação ao plano destrutivo contra o povo de Deus. Entendo que este momento de reflexão me revelou a preparação necessária para obter a resposta que tanto busco. De forma semelhante ao que ocorreu com Esther, além de convocar o jejum e a oração por 3 dias, ela tinha a tarefa de denunciar Amã ao rei. Assim, ela planejou como realizar essa denúncia, que resultou na sentença de morte de Amã e na abertura da possibilidade de um novo decreto para que o povo de Deus pudesse se reunir e se defender contra seus inimigos. Assim, como em Esther, Deus fez com o rei determina que Amã fosse forçado a honrar Mordecai. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: em que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: em quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse, e entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem, de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele, e assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, e assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste, e de cabeça coberta.
Sobrescrito 1 sobrescrito 3 E contou a Maazeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, Mardukeu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Sobrescrito 1 E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ester 6:1-14. Tal qual Ester se fortaleceu para alcançar a ajuda do rei, assim me sinto fortalecida para me dedicar com mais afinco ainda na busca por resposta de socorro e livramento com a finalização do ciclo de 48 horas.